Minha filha revirou os olhos na frente de todos e disse: Eu sinto vergonha de dizer que essa mulher é minha mãe. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. A sala de jantar ficou em silêncio absoluto. Esse silêncio que pesa no peito, que aperta a garganta, que faz o tempo parar de andar. Eu tinha 67 anos, estava de pé na cabeceira da mesa, segurando uma tigela de arroz que eu mesma tinha cozinhado, usando meu avental de chita azul que minha mãe me deu há 40 anos. E minha filha, a mulher que eu carreguei no ventre por 9 meses, que eu amamentei até os 2 anos, que eu levei para a escola com uma mão e segurei sua mão com a outra durante os primeiros dias em que ela chorava de saudade, essa mulher de 38 anos olhou para mim com um desprezo que eu nunca vou conseguir apagar dos olhos. Não disse nada, apenas sorri. Coloquei a tigela de arroz no centro da mesa, tirei o avental com calma, dobrei, coloquei sobre a cadeira e fui para o meu quarto. Mas não chorei. Fiz algo muito diferente. Para você entender como cheguei até aquele jantar, preciso voltar um pouco. Não muito, só o suficiente para pintar o quadro completo, porque essa história não começou naquele dia. Começou muito antes, foi crescendo devagar, foi engolindo minha vida em pedaços tão pequenos que eu quase não percebi até estar no meio do precipício. Meu nome é Helena Cristina Bastos. Nasci em Belo Horizonte, num bairro chamado Santa Efigênia, no dia 14 de março de 1956. Fui criada por minha mãe, Dona Eunice, professora primária de coração enorme e orçamento mínimo, e pelo meu pai, seu Alcides, que trabalhava no correio e chegava em casa cheirando a papel e carimbos de tinta. Família simples, honesta, daquelas que não tinham muito, mas faziam questão de dividir o pouco que tinham. Aprendi naquela casa que dignidade não tem preço. Aprendi que quando você se olha no espelho, o que importa não é a roupa que está vestindo, mas se você consegue se encarar de frente. Me formei em contabilidade na Universidade Federal de Minas Gerais, em 1978. Fui a primeira da família a ter diploma universitário, e minha mãe chorou tanto na formatura que precisou usar 2 lenços. Comecei a trabalhar no mesmo ano, num escritório de advocacia no centro de Belo Horizonte, como contadora júnior. Ganhava salário mínimo e meio, pagava pensão para minha mãe, poupava o resto. Em 32 anos de carreira, aprendi que número não mente. Número não tem emoção nem lealdade. Número diz o que é. E foi essa habilidade, a de olhar para números e enxergar a história que eles contam, que me salvou mais tarde de um jeito que eu jamais teria previsto. Em 1981, conheci Marco Antônio Pereira numa festa junina da paróquia. Era um homem quieto, trabalhador, engraçado do jeito mais sutil que existe. Casamos em 83, compramos um apartamento de 52 metros quadrados no bairro Funcionários. E em 85 nasceu nossa filha, Isabela. Isabela Helena Pereira. 4 quilos e 200 gramas. Cabelos pretos de tão finos que pareciam fios de seda negra. Olhos castanhos escuros como os do pai. Eu me lembro do momento exato em que a enfermeira colocou ela nos meus braços. Esse cheiro de recém-nascido, que é uma mistura de coisa boa com coisa sagrada. Essa pele quente e maciíssima. Aqueles dedinhos pequeninos que se fecharam em volta do meu polegar com uma força surpreendente para um ser tão diminuto. Pensei, esse ser humano é meu. Eu cuido desse ser humano, custe o que custar. E custou bastante. Não que eu me arrependa. Marco Antônio trabalhava como engenheiro civil numa construtora, e eu mantive meu trabalho de contadora mesmo depois de Isabela nascer. Naquela época, em Belo Horizonte de 85, não era comum mãe trabalhar fora com filho pequeno, mas eu trabalhava. Deixava Isabela com Dona Eunice, minha mãe, que morava a 4 quarteirões de nós. Às 7 da manhã entregava minha filha nos braços da minha mãe, às 6 da tarde buscava. Fiz isso durante 11 anos, até Dona Eunice ter o primeiro AVC e não conseguir mais cuidar de uma criança. Nessa época, Isabela já tinha 11 anos e eu tinha 40. Marco Antônio tinha galgado na empresa, estava ganhando bem, e mudamos para um apartamento de 90 metros quadrados no bairro Santo Agostinho. Isabela cresceu nesse apartamento. Fez a festa de 15 anos nesse apartamento. Levou os primeiros namorados para esse apartamento. Chorou em cima da minha cama quando o primeiro namorado terminou com ela.
Comemos pizza toda sexta-feira por 17 anos nesse apartamento. Assistimos juntos ao Brasil ganhar a Copa de 94, todos gritando tanto que o vizinho do andar de cima bateu no chão com o cabo de vassoura. Marco Antônio morreu em 2014. Aneurisma. Uma sexta-feira de maio, ele estava tomando café da manhã, levantou para pegar mais pão e caiu. Em 36 horas, foi embora. Tinha 61 anos. Eu tinha 58. Isabela tinha 29. O vazio que ele deixou era do tamanho de um oceano, daqueles oceanos que você vê do alto e não consegue enxergar o outro lado. Nesses meses depois que ele foi, eu aprendi que viuvez não é só a ausência da pessoa. É a ausência dos hábitos que você tinha com ela. É o lado esquerdo da cama que fica sempre arrumado. É preparar café para 2 e lembrar na metade que é para 1. É não ter com quem comentar quando acaba o jornal das 8 e você tem uma opinião sobre alguma coisa. Marco Antônio era meu interlocutor principal há 31 anos. Sem ele, às vezes eu abria a boca para falar uma coisa e me pegava falando para o ar, aquele hábito do casamento longo que não sabe que acabou. Mas a vida não para. Nunca para. Você chora, enterra, recebe os pêsames, come os quitutes que as pessoas trazem, agradece cada abraço, e depois a casa fica vazia e silenciosa, e você precisa aprender a existir de um jeito completamente diferente. Recebi do seguro de vida de Marco Antônio R$142 mil. Tinha também o apartamento do Santo Agostinho, que estava completamente pago. Continuei trabalhando no escritório de advocacia, que nessa altura eu já era sócia minoritária. A vida seguia. Isabela, nesse tempo, tinha um namorado de longa data, chamado Eduardo. Eduardo Fonseca Lima, 32 anos, filho de família de Uberlândia, formado em administração, trabalhava numa multinacional de alimentos. Alto, de cabelos escuros ondulados, sorriso fácil demais. Sempre me pareceu um pouco superficial, mas eu achei que era impressão minha, que eu era protetora demais com minha filha. Toda mãe acha que nenhum homem é bom o suficiente para a filha dela, né? Fui guardando minhas impressões para mim. Em 2016, Isabela e Eduardo anunciaram que iam casar. A cerimônia foi linda, 230 convidados, no clube da cidade. Eu paguei R$48 mil da festa. Não reclamei. Era minha filha. Queria que ela fosse feliz. Queria que aquele dia fosse perfeito e guardado na memória dela como uma joia rara. O problema é que eu nunca consegui entender bem o que havia naqueles olhos de Eduardo que me incomodava. Era algo no jeito que ele calculava. Não calculava nada de errado, aparentemente. Era o tempo que ele levava antes de dizer alguma coisa importante, como se pesasse cada palavra numa balança invisível. Era o jeito que ele elogiava meu apartamento sempre que vinha me visitar, passando os dedos na madeira do guarda-roupa, comentando sobre a localização, perguntando quantos metros quadrados. Detalhes. Detalhes que eu guardei sem saber exatamente por quê. Em 2018, eles me propuseram a ideia. Isabela sentou do meu lado no sofá, pegou minha mão com aquele jeito carinhoso que ela tinha desde pequena e disse: "Mãe, a gente quer fazer uma coisa. Você já pensou em morar com a gente? A gente ia comprar uma casa maior, você colocaria o apartamento como parte do pagamento? A gente dividiria o resto. Ficávamos juntos." Eduardo estava sentado na poltrona na minha frente, sorrindo daquele sorriso fácil. Eu olhei para minha filha. Olhei para o apartamento que Marco Antônio e eu tínhamos comprado juntos há tantos anos. Pensei na solidão de acordar todo dia num lugar silencioso. Pensei que talvez fosse bom estar perto de Isabela. Pensei que talvez eu fosse ter netos em breve e queria estar perto. Pensei. E esse é o pensamento que me envergonha um pouco até hoje, que talvez eu precisasse deles mais do que eles precisavam de mim. E disse sim. Vendemos o apartamento do Santo Agostinho por R$420 mil. Eduardo e Isabela colocaram mais 220 mil de financiamento. Compramos uma casa de 182 metros quadrados no bairro Burites, zona oeste de Belo Horizonte. 3 quartos, sala ampla, varanda, quintal com piscina. Uma casa bonita, de fachada bege com detalhes amadeirados. A escritura ficou no nome de Isabela e Eduardo. Eu não questionei na época. Era minha filha.
O que seria dela seria meu também, não era? Essa foi a primeira pedra que escorregou. Só que quando uma pedra escorrega, não faz barulho. Vai silenciosa enquanto você olha para outro lado. Nos primeiros 6 meses, tudo foi bem. Eu cozinhava, cuidava da casa, tinha meu quarto no fundo do corredor, um quarto de 16 metros quadrados com janela para o quintal. Gostava daquele quarto. Ficava de tarde olhando para a jabuticabeira que eu mesma plantei 2 meses depois de chegar. Eduardo trabalhava e Isabela trabalhava. Eu ficava em casa. Tinha me aposentado do escritório em 2016. Então minha renda era a aposentadoria de R$ 2.300 por mês. Não era muito, mas era meu. Foi em 2019 que as coisas começaram a mudar. Devagar, imperceptivelmente, como a água que vai corroendo a pedra sem que a pedra perceba. Se essa história já está te tocando, se você quer saber como tudo isso terminou e o que estava dentro daquela carta que fez minha filha perder o chão, deixa seu like e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai mudar o jeito que você enxerga certas situações para sempre. Primeiro foi a cozinha. Eduardo comentou numa janta que eu usava temperos fortes demais, que o cheiro ficava impregnado na casa. Isabela, que sempre adorou minha comida, ficou quieta. Na semana seguinte, ele instalou um exaustor novo e disse que seria bom se eu pudesse cozinhar até às 7 da noite, que depois desse horário eles precisavam de ambiente calmo. Até às 7, como se cozinha tivesse hora para funcionar. Eu aceitei, adaptei minha rotina. Começava a preparar o jantar às 5 da tarde para terminar até às 7. Parecia ridículo, mas pensei que era uma questão de adaptação, que toda convivência exige ajustes. Continuei fazendo isso mesmo quando percebi que Eduardo continuava fazendo pipoca às 10 da noite sem nenhum constrangimento. Depois foi a sala. Eduardo trouxe um home theater novo, uma televisão de 75 polegadas, colocou o aparelho de som caro que ele tinha no apartamento dele antes de casar. A sala de repente virou um território diferente, mais dele do que meu. Comecei a sentir que quando eu entrava na sala enquanto eles assistiam algo, era como intrusa. Ele não dizia nada diretamente. Era uma linguagem de corpo, um silêncio, um olhar deslocado para o celular que comunicava claramente que minha presença não era desejada. Fui me recolhendo ao meu quarto mais cedo. Às 8 da noite, estava no meu quarto assistindo televisão num aparelho de 24 polegadas que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro. Ficava ouvindo os sons da casa, o barulho do home theater que vazava pelo corredor, o riso de Isabela, o som de vida acontecendo do outro lado da parede, enquanto eu ficava quieta com meu volume baixo. Nunca tinha me sentido tão invisível na minha própria casa, porque no fundo era minha casa. Era meu apartamento vendido que tinha comprado aquelas paredes, aquele quintal, aquela piscina que Eduardo usava todo fim de semana com os amigos dele enquanto eu ficava no quarto. As festas foram outro ponto. Eduardo gostava de receber amigos. Toda a última sexta do mês tinha um churrasco, às vezes 15, às vezes 20 pessoas. Eu cozinhava boa parte da comida, passava a tarde inteira na cozinha, saía com as mãos cheirando a alho e limão, os pés doendo do piso duro, a blusa manchada de molho. E na hora que os convidados chegavam, a comida era apresentada sem autoria. Simplesmente aparecia na mesa, como se tivesse sido conjurada. Num desses churrascos, uma amiga de Isabela chamada Vanessa, uma mulher simpática de Contagem, entrou na cozinha enquanto eu terminava de montar a bandeja de salgados e disse: "Nossa, que cheiro bom! De onde é esse salgado?" Antes de eu conseguir responder, Eduardo apareceu no corredor com um sorriso e disse: "É de uma fornecedora que a gente usa." Vanessa assentiu e saiu. Eu olhei para a bandeja que eu havia passado 2 horas montando e respirei fundo. Isso foi em setembro de 2019. Fazia 14 meses que eu morava na casa do Burites. Eu era, na melhor das hipóteses, a mãe dela que morava lá. Na pior, e essa foi a versão que eu comecei a perceber com o tempo, a ajudante invisível. Quando os amigos chegavam, Eduardo me apresentava com um sorriso condescendente. "É a mãe da Isa, mora com a gente." Não era exatamente mentira, mas tinha um jeito de dizer que encolhia a pessoa antes de ela conseguir se apresentar. Uma vez,
Um colega de Eduardo, chamado Renaldo, tentou puxar conversa comigo sobre a cidade. Perguntou há quanto tempo eu morava no Buritis, e Eduardo interveio com uma palmada no ombro do homem, dizendo: Renaldo, me deixa te apresentar o pessoal da área de vendas. E me deixou ali com meu copo de água no meio da sala. Isabela via isso? Eu perguntava mentalmente toda vez. Via e fingia não ver? Ou tinha sido tão moldada pelo convívio com Eduardo que também havia começado a me enxergar desse jeito? A resposta veio em partes. Uma tarde de março de 2020, eu estava varrendo a varanda quando ouvi Isabela falando ao telefone no quarto. A porta estava entreaberta. Ela não estava gritando, mas a acústica da casa levava o som pelo corredor. Ouvi ela dizer para alguém: Eu sei, mas o que eu faço? Ela não tem para onde ir. A aposentadoria dela é uma miséria. E depois, um silêncio. E depois, mas Eduardo não aguenta mais. Eu também tô no limite, sabe? No limite comigo. Minha filha estava no limite comigo. Eu tinha 64 anos, varrendo a varanda da casa que custou mais da metade do meu patrimônio de vida inteira, ouvindo minha filha dizer que estava no limite comigo. Fiquei parada com a vassoura na mão, sem conseguir respirar direito, aquele frio no estômago que não é frio de temperatura, é frio de compreensão. Aquela hora em que a realidade te dá um tapa com luva de veludo. Não entrei no quarto. Não disse nada. Continuei varrendo. Era a única coisa que eu conseguia fazer naquele momento. Aquela tarde ficou dentro de mim como um espinho. Você sabe aquele tipo de coisa que você não consegue tirar da cabeça? Que fica voltando nos momentos de silêncio, na hora de dormir, no intervalo entre uma tarefa e outra? Ficava pensando no limite. No limite comigo. 38 anos. Ela tinha 38 anos e estava no limite comigo. Eu, que havíamos ficado acordadas juntas quando ela tinha febre aos 4 anos e a temperatura não queria baixar, e eu passava pano úmido na testa dela rezando em voz baixa. Eu, que guardei dinheiro mês a mês durante 2 anos para pagar o intercâmbio de 3 meses que ela fez em Buenos Aires aos 22. Eu, que quando Marco Antônio morreu e ela ficou destruída por semanas, dormia com ela na cama dela sem dizer nada, apenas presente, apenas ali. Naquela semana, após ouvir aquela ligação, algo mudou em mim. Não dramaticamente, não numa transformação de filme, mas uma clareza pequena e firme começou a se instalar. Como quando você está usando óculos errados por muito tempo e de repente coloca o óculos certo e tudo fica nítido. A situação estava nítida. E eu precisava decidir o que fazer com a nitidez. Nessa mesma semana, Eduardo chegou em casa com o que chamou de uma proposta de reorganização. Se sentou à mesa da cozinha, Isabela do lado dele, e me explicou que tinham contratado uma faxineira para ajudar com a casa, que isso seria descontado da conta doméstica e que ele achava que eu precisava de mais liberdade pessoal. Mais liberdade pessoal. A tradução disso, percebi depois, era que eu deveria parar de cozinhar e limpar a casa, porque a faxineira e um serviço de marmita que eles iriam contratar fariam esse trabalho. Em vez de agradecer pelo serviço, ficariam um tanto agradecidos se eu ficasse mais no meu espaço. Fiquei no meu espaço, que nesse ponto tinha se reduzido a 1 quarto, um banheiro e o privilégio de usar a cozinha em horários aprovados. Mas o que me machucava não era o quarto nem a cozinha, era Isabela. Era ver minha filha transformada em cúmplice silenciosa. Aquela mulher que eu criei para ter voz, para defender o que é certo, sentada ao lado do marido, concordando com a cabeça para tudo que ele dizia, como se não tivesse memória do que viera antes. Como se eu não existisse antes de Eduardo existir na vida dela. Numa tarde de julho daquele ano, tentei ter uma conversa com ela. Eduardo estava no trabalho. Sentei na cozinha com 2 cafés e esperei Isabela chegar do supermercado. Quando ela entrou com as sacolas, disse: Isa, preciso conversar com você sobre algumas coisas. Ela colocou as sacolas no chão, se sentou, mas ficou com o celular na mão. Mãe, que foi? Ela perguntou, com aquele tom de quem já está cansada antes de ouvir. Disse para ela que me sentia desconfortável na casa, que sentia que estava sendo empurrada para um cantinho que não combinava com quem eu era, que o Eduardo tinha jeitos de me fazer sentir pequena que ela precisava ver. Isabela ouviu. Deixou eu terminar. E então disse,
com uma calma que era mais fria que choro. Mãe, você é muito sensível. O Eduardo não faz nada de propósito. Você procura problema onde não tem. Ele me paga muito bem, a gente tem uma vida boa e eu não vou criar confusão por ciúme que você tem dele. Ciúme. Ela disse ciúme, como se meu desconforto fosse inveja do marido dela. Como se 38 anos de amor materno pudessem ser reduzidos a ciúme. Levantei, agradeci o café que nem havia terminado e fui para meu quarto. Fechei a porta sem dar com força. Me sentei na beira da cama e fiquei olhando para a jabuticabeira pela janela por 45 minutos sem pensar em nada. Ou pensando em tudo. Às vezes é a mesma coisa. O que me salvou nessa época foi Rosinha. Maria Rosa Cavalcante, vizinha da casa ao lado, 63 anos, cabelinho curto tingido de ruivo alaranjado que ela mesma tingia em casa e ficava um pouco torto, mas ela não ligava. Rosinha tinha enviuvado 3 anos antes de mim, tinha 2 filhos que moravam em São Paulo e tinha uma espontaneidade que me fazia rir mesmo quando eu não queria. Ela apareceu pela primeira vez na minha porta em uma segunda-feira de agosto, segurando uma caixa de biscoito amanteigado e disse: "Você é a mãe da Helena que aparece às vezes na janela? Eu pareço sozinha?" Perguntou, com os olhos arregalados de quem pergunta, mas já sabe a resposta. Eu disse que sim. Ela entrou e ficou 2 horas. Rosinha virou meu pulmão naqueles meses. Toda tarde, eu saía pela porta lateral do quintal e ia tomar café na casa dela. A casa dela cheirava a canela e a bolo de laranja que ela fazia toda semana. E tinha aquelas fotos coladas na geladeira com ímã, os filhos dela em todas as idades, aquela desordem carinhosa de quem vive só, mas vive bem. Contei para ela aos poucos o que estava acontecendo. Ela ouvia com uma atenção que vinha do estômago, não só dos ouvidos. Nunca me dizia o que fazer. Nunca julgava Isabela com palavras duras. Apenas ouvia e às vezes fazia a pergunta certa no momento certo. Aquele tipo de pergunta que te ajuda a enxergar o que você já sabia, mas ainda não tinha articulado. Numa tarde de setembro, depois de eu contar sobre a conversa com Isabela em que ela havia dito que eu tinha ciúme do Eduardo, Rosinha ficou um momento em silêncio, mexendo no café com a colherinha. Então disse com muita calma: "Helena, você sabe que tem dinheiro no banco e que sabe fazer conta, né? Faz a conta. Quanto vale o que você colocou nessa casa?" Fiz a conta. 420 mil reais do apartamento, mais 12 mil de reformas que eu havia pago no primeiro ano, aquela reforma no banheiro que Eduardo havia dito que era necessária urgentemente e que, de alguma forma, o orçamento havia saído do meu bolso. Mais os anos de cozinha e limpeza e dedicação, que, em termos monetários, seriam mais uma quantia considerável, porque eu nunca havia cobrado 1 centavo por nada do que havia feito naquela casa. Mais a minha paz de espírito, que não tem preço, mas tem peso. E aí, na cozinha cor de mel de Rosinha, com cheiro de laranja e canela no ar, eu comecei a pensar diferente. Não com raiva, com estratégia. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. A raiva faz você reagir. A estratégia faz você planejar. E eu era contadora há 32 anos. Sabia fazer conta, sabia fazer plano. Se você está esperando a reviravolta, ela não chegou de uma vez. Chegou em camadas, como toda coisa real chega. A primeira camada foi dentro de mim. Uma decisão silenciosa que tomei naquela tarde e que foi ficando mais firme a cada dia que passou. Em outubro de 2020, um episódio acendeu uma luz que eu precisava enxergar. Eduardo recebeu uma ligação de tarde. Eu estava passando pelo corredor quando ouvi fragmentos, o suficiente para entender que ele estava falando sobre um apartamento em nome da empresa dele. Uma voz diferente quando fala de dinheiro. Mais baixa, mais cuidadosa. Não ouvi tudo, mas ouvi o suficiente para começar a fazer perguntas silenciosas. Contei para Rosinha. Ela ficou quieta um momento e disse: "Helena, minha filha, você já conversou com algum advogado desde que vendeu seu apartamento?" Não havia. Ela deu um nome: Dr. Cláudio Martins, advogado de família e direito imobiliário, escritório na Rua da Bahia, centro de Belo Horizonte. Um amigo do filho dela, 42 anos, discreto, competente. Fui ao escritório do doutor.
Cláudio, numa quinta-feira de manhã, disse para Isabela que tinha consulta médica. O escritório era pequeno, mas organizado, com aquele cheiro de papel e café que me lembrava meu primeiro emprego. Dr. Cláudio me ouviu por 1 hora sem interromper. Tomou notas. No final, me fez algumas perguntas sobre a escritura da casa, sobre os acordos que tínhamos feito verbalmente, sobre o que eu havia contribuído. Então ele disse: Dona Helena, a situação é complexa, mas não desesperadora. Há coisas que podemos verificar e há coisas que podemos fazer. Mas antes de qualquer coisa, preciso que você guarde documentos. Tudo o que puder. E preciso que a senhora me deixe fazer algumas pesquisas sobre o Eduardo Fonseca Lima. Pesquisas. A palavra ficou na minha cabeça enquanto voltava para casa no ônibus. Passei pela porta da frente da casa do Burites, entrei no meu quarto, me sentei na beira da cama e pela primeira vez em meses me senti com um plano. Nos 2 meses seguintes, com a ajuda discreta do Dr. Cláudio e de Rosinha, que tinha um sobrinho que trabalhava com sistemas, fui juntando peças. Não é uma coisa que me orgulho inteiramente, porque há algo muito solitário em investigar a vida do marido da sua filha enquanto jantas com ele toda noite. Mas era necessário. E cada peça que encontrei me fez entender que era ainda mais necessário do que eu pensava. Eduardo Fonseca. Lima tinha, descobrimos, uma empresa aberta há 4 anos em sociedade com um primo de Uberlândia chamado Davison. Uma empresa de gestão de eventos que aparecia nos registros com CNPJ ativo, mas que tinha uma atividade fiscal muito menor do que seria esperado para uma empresa desse ramo. Era o tipo de inconsistência que um contador experiente nota imediatamente. Receita declarada incompatível com o padrão de despesas visíveis. Eduardo tinha carro importado, viagens frequentes, o apartamento do Savassi, uma vida cara demais para o salário que ele declarava. Tinha também aquele apartamento de 58 metros quadrados no Savassi, registrado em nome da empresa, que ele teoricamente usava como escritório de eventos. Mas quando o sobrinho de Rosinha, que trabalhava com pesquisa de dados cadastrais, verificou a utilização do imóvel, não havia indício de uso comercial. Nenhum alvará de funcionamento, nenhum registro de cliente, nenhuma menção online a eventos realizados a partir daquele endereço. Havia transações bancárias que o Dr. Cláudio conseguiu rastrear através de fontes legais e documentos que eu havia conseguido fotografar discretamente. Transferências regulares de uma conta empresarial para uma conta física que não era de Isabela nem do Eduardo pessoal. Eram valores entre R$ 800 e R$ 2.200 por mês, regulares como aluguel. E eram, descobrimos, exatamente o valor do aluguel do apartamento do Savassi. E havia uma mulher, chamada Priscila, 30 anos, instrutora de pilates numa academia de luxo na Pampulha, que tinha fotos com Eduardo em redes sociais que eram semi-privadas, mas não privadas o suficiente para não serem encontradas por quem soubesse onde olhar. Fotos de restaurantes, fotos numa praia que pelo fundo era Búzios, fotos no que parecia ser o interior do apartamento do Savassi, uma lareira de gás ao fundo, o mesmo sofá cinza que aparecia em 3 fotos diferentes, tomadas em momentos diferentes. Guardei tudo, cada print, cada documento, cada extrato que o Dr. Cláudio me enviava por mensagem criptografada, que ele mesmo instalou no meu celular, um aplicativo verde escuro que parecia inofensivo na tela. Organizei em pastas no meu computador antigo, protegidas por senha que era o aniversário de Marco Antônio, 14 de junho, porque era a data que ninguém além de mim lembraria de tentar. Se eu estivesse fazendo isso por raiva, teria me sentido suja. Mas não era a raiva que me movia. Era aquela clareza fria e dolorosa de quem precisa de provas antes de dizer uma coisa que vai mudar a vida de alguém para sempre. Era amor. O tipo de amor que protege mesmo quando a pessoa não pediu proteção. O tipo de amor que uma mãe tem quando sabe que a filha está sendo enganada e decide que a verdade, mesmo que doa, é melhor do que a mentira que está confortando. E enquanto eu fazia tudo isso, continuei sendo a mãe discreta que ficava no quarto, que cozinhava dentro do horário, que sorria nos jantares de sexta-feira. Eduardo não tinha a menor ideia do que estava acontecendo a 90 centímetros dele. Isabela também não. E isso era a parte que mais doía. Porque eu não estava coletando evidências por raiva.
Estava coletando evidências por amor. Por amor dolorido, aquele amor que dói porque quer o melhor para a pessoa mesmo quando a pessoa não quer o melhor para ela mesma. Isabela estava sendo enganada. E eu precisava que ela soubesse, mas precisava ter prova suficiente para que ela não pudesse fechar os olhos e fingir que eram impressões de mãe ciumenta. Foi em janeiro de 2021 que aconteceu o jantar. O jantar que eu descrevi no começo. O Eduardo havia chamado amigos dele para um jantar especial. Um casal chamado Renato e Fabiola, que eram pessoas de negócios com quem ele queria impressionar. Eu havia cozinhado o dia inteiro. Nhoque ao molho gorgonzola, peixe ao forno com ervas, sobremesa de pavê de maracujá, que era a sobremesa da minha mãe. A mesa estava posta, bonita, com a toalha branca bordada que minha mãe havia me dado antes de morrer. Eduardo fez questão de contar para Renato e Fabiola que a comida era de um restaurante que ele conhecia, porque dava mais status. Fabiola elogiou o nhoque e perguntou de qual restaurante era. Eduardo deu um nome de restaurante italiano, do bairro Lourdes. Eu estava carregando a tigela de arroz quando ele disse isso, e passei por um segundo. Apenas um segundo. Depois, continuei e coloquei a tigela na mesa. Foi aí que Isabela, talvez sentindo meu instante de hesitação, talvez apenas usando a noite como um palco para alguma coisa que tinha guardado dentro dela por muito tempo, olhou para mim e disse aquela frase: "Eu sinto vergonha de dizer que essa mulher é minha mãe." Renato olhou para o prato. Fabiola colocou o garfo no lugar com um pequeno ruído metálico. Eduardo levantou levemente um canto da boca. Aquele sorriso de quem esperava isso há tempo. Eu tirei o avental. Dobrei. Coloquei na cadeira. E fui para o meu quarto. Às 23h40 daquela noite, com a casa ainda barulhenta lá na frente, liguei para o Dr. Cláudio no número de emergência que ele me havia dado. Ele atendeu no segundo toque. Disse apenas: "Dona Helena?" "Já é hora", eu disse. Ele ficou quieto um segundo, então disse: "Amanhã de manhã, às 10 horas no escritório. Traga o passaporte." Passei a noite embalando minhas coisas. Não chorei enquanto dobrava as roupas. Cada peça conhecida, cada camisola, cada suéter que eu conhecia o cheiro. O quarto estava quieto, exceto pelo som da televisão lá na frente e pelo meu próprio respirar. 12 caixas de livros eu não podia levar. Deixaria com Rosinha por enquanto. As roupas cabiam em 2 malas. O computador antigo que ia junto. Os documentos que eu havia guardado com tanto cuidado, numa pasta dura azul, que ia na bolsa de mão que não saía do meu lado. Coloquei as fotos no bolso externo da mala maior. A foto de Marco Antônio e eu na formatura de Isabela. Ele de terno escuro que ficava apertado nos ombros porque ele havia engordado um pouco naquele ano e não quis comprar outro. A foto de Dona Eunice na nossa cozinha de Santa Efigênia, usando o avental de chita azul, o mesmo que eu havia herdado dela. A foto de Isabela com 8 anos, faltando os 2 dentes da frente, segurando uma boneca loura que ela havia ganhado no Natal daquele ano e que ela chamava de Margarida, por algum motivo que nunca ficou claro. Essa eu não consegui olhar muito tempo. A menina de 8 anos com os olhos do pai e o sorriso sem dentes não tinha nada de errado com ela. O que havia dado errado era tão posterior, tão construído, tão resultado de escolhas que uma criança não faz. Guardei rapidamente e fechei o zíper. Às 6 da manhã, peguei minhas 2 malas e minha bolsa de mão e saí pela porta lateral do quintal. O jardim estava úmido de orvalho, o chão levemente gelado sob os chinelos que eu ainda não havia trocado por tênis. A luz nascente ainda mais azul do que amarela. A jabuticabeira que eu havia plantado logo que cheguei já estava com quase 1,5 metro de altura. As folhas lustrosas na luz cinza da manhã, aquele verde escuro e brilhante das folhas jovens. Parei um segundo na frente dela. Coloquei a mão numa das folhas, macias e frescas com o orvalho. Ela não ia comigo. Ficaria aqui, cresceria sem mim, daria fruto sem que eu estivesse para colher. Tudo bem, eu havia plantado ela. Ela existia porque eu havia existido naquele jardim. Me despedi dela em silêncio. Fui até a casa de Rosinha, que me esperava acordada com 2 cafés e os olhos vermelhos de quem não dormiu. Ela me abraçou por um bom tempo no meio da cozinha dela, sem dizer nada. O café esfriando na mesa, o bolo de laranja que ela havia acordado às 4 da manhã para fazer intocado na travessa.
Às vezes não há nada para dizer. O silêncio de quem te abraça de verdade diz mais do que qualquer frase bonita que alguém poderia construir. Às 8 da manhã, um carro me buscou. Não era uma limusine, mas era um carro confortável. Um sedã preto com motorista que o Dr. Cláudio havia mandado. Eu me sentei no banco de trás com minha bolsa no colo e enquanto o carro saía da rua do Buritis, eu não olhei para trás. Não porque não quisesse, porque sabia que se olhasse, ia fraquear. E eu não podia fraquear. Ainda não. O escritório do Dr. Cláudio, às 10 da manhã, cheirava a café forte e a papel impresso. Havia outra pessoa na sala, além de nós dois. Uma mulher chamada Doutora. Fernanda Coelho, especialista em direito de família, meia-idade, cabelos prateados curtos, óculos de armação fina, a presença tranquila de quem já viu muita coisa e não se perturba facilmente. Se sentaram um de cada lado de mim e começaram a me explicar o que havia sido feito nos últimos 2 meses enquanto eu coletava documentos. Havia uma ação de reconhecimento de contribuição financeira para a aquisição de bem imóvel já preparada para ser protocolada. O apartamento do Santo Agostinho vendido por mim representava 54% do valor total de aquisição da casa do Buritis, e a doutora Fernanda havia construído o argumento jurídico de que essa contribuição, não documentada como empréstimo nem como doação formalizada, gerava direitos sobre o imóvel. Não era garantido, ela disse com honestidade, mas era sólido. Havia também uma série de documentos que o Dr. Cláudio havia reunido sobre Eduardo, o apartamento no Savassi, as transações financeiras irregulares, evidências suficientes para, pelo menos, fundamentar uma conversa muito diferente com minha filha. E havia o passaporte, que eu havia trazido como pedido. A doutora Fernanda abriu uma pasta e me mostrou uma impressão de reservas e documentos. Sua irmã, Dona Laura, que mora em Lisboa há 20 anos, confirmou que tem um apartamento disponível para você pelo tempo que precisar. Rosinha me havia pedido discretamente o contato da minha irmã semanas antes, e eu não havia perguntado por quê. Agora entendia. Laura, minha irmã mais nova, 62 anos, que havia se mudado para Portugal em 2000, casada com um português chamado Augusto, instalada em Lisboa no bairro de Belém, com aquela vista do Tejo, que ela me mandava foto toda aniversário. Havíamos nos afastado com o tempo, como as irmãs se afastam quando a vida vai em direções diferentes, mas nunca rompemos. E ela havia dito sim sem hesitar, de acordo com a doutora Fernanda. Nos próximos 3 dias, enquanto Isabela e Eduardo presumivelmente achavam que eu estava num silêncio raivoso no meu quarto, eu estava num hotel de categoria no bairro de Lourdes, assinando documentos, conversando com a doutora Fernanda, fazendo ligações de vídeo com Laura em Lisboa, que durava horas enquanto a irmã que eu havia perdido de vista voltava para dentro da minha vida com aquela voz que ainda tinha o sotaque de Belo Horizonte misturado com alguma coisa portuguesa. No 3º dia, Dr. Cláudio protocolou a ação judicial. E doutora Fernanda, com a minha autorização, enviou para Isabela uma notificação extrajudicial informando sobre os documentos coletados a respeito de Eduardo, sobre a ação judicial relativa ao imóvel e sobre evidências de conduta que ela, como esposa, merecia conhecer. A notificação chegou numa sexta-feira. Às 11h46 da manhã, meu celular tocou. Era Isabela. Eu deixei tocar. Depois de parar, tocou de novo. Depois de novo. Às 2 da tarde, havia 11 chamadas perdidas de Isabela e 3 de Eduardo. Eu não atendi nenhuma. Escrevi uma mensagem de texto para Isabela. Apenas: você saberá de tudo no momento certo. Cuide-se. Na manhã seguinte, embarquei para Lisboa. O avião decolou às 6h45 da manhã, num sábado de fevereiro que estava nublado, mas sem chuva. Olhei para as luzes de Belo Horizonte se afastando lá embaixo, essa cidade onde eu nasci, onde casei, onde criei uma filha, onde vivi uma vida inteira. Havia uma dor naquele olhar que não era simples nem limpa. Era dor misturada com alívio, misturado com medo, misturado com alguma coisa que demorei para identificar e que finalmente reconheci como liberdade. Nunca tinha me sentido tão velha e tão nova ao mesmo tempo. Lisboa, em fevereiro, tem uma luz diferente.
Eu não sabia disso antes de chegar. É uma luz que parece mais antiga, mais dourada mesmo no inverno, como se a cidade guardasse luz dentro das pedras e fosse soltando devagar ao longo do dia. Os elétricos passam com aquele barulho de coisa velha que funciona, rangendo nas curvas das ruas que sobem e descem. As casas têm azulejos azuis e brancos nas fachadas que vão ficando mais bonitos conforme você para de achar estranho e começa a achar natural. O Tejo tem um cheiro diferente do rio Araguaia, em que eu pescava com meu pai quando criança, mais salgado, mais largo, mais antigo. O apartamento de Laura era no terceiro andar de um prédio velho e bonito, na rua de Belém, com janelas altas que davam para um beiral de onde se via um pedaço do Tejo entre os telhados. O chão era de madeira escura e rangia em 2 pontos específicos do corredor. Uma coisa que Laura me avisou e que eu aprendi a desviar automaticamente depois de 2 dias. Havia uma cozinha pequena, mas muito bem equipada, porque Augusto gostava de cozinhar, e uma biblioteca improvisada no segundo quarto, onde Laura acumulava livros que ela comprava com a intenção de ler, e nem sempre conseguia. Quando Laura abriu a porta, ficamos um momento nos olhando como 2 pessoas que reconhecem alguém que esteve dentro delas a vida toda, mas que ficou escondido atrás do tempo. Ela estava com cabelos curtos agora, grisalhos misturados com preto, usando uma camisola de lã azul marinho e meias de tricô. Estava mais velha do que nas fotos que ela me mandava, mas também mais ela mesma. Às vezes o tempo assim nos lembra de quem somos. Ela me abraçou e disse: "Vieste." Já havia adquirido esse jeito português de falar, vieste em vez de você veio. Mas a voz era de Belo Horizonte, era de Santa Efigênia, era da cozinha de Dona Eunice, onde a gente brigava por causa de besteira e depois fazia as pazes comendo pão com manteiga. Eu entrei no apartamento com cheiro de pão fresco que ela havia feito e sentei numa cadeira que dava para a janela e pela primeira vez em anos, talvez em muitos anos, não precisei de nada além daquilo. Fiquei em Lisboa por 3 semanas, antes de conseguir ter a conversa com Isabela. Ela me ligou num domingo. Havia parado de ligar diariamente depois de 10 dias, e eu havia me perguntado se isso era raiva ou se era que ela havia começado a entender alguma coisa. Quando atendi, havia uma qualidade diferente na voz dela. Menos urgência, mais peso. "Mãe", ela disse, e ficou quieta. Eu esperei. Então ela disse: "Eu precisei de 2 semanas para conseguir ler tudo que você mandou. Os documentos. As fotos." Fiz uma pausa. Disse baixinho: "Eu sei que foi difícil." Ela respirou fundo, aquela respiração que antecede o choro ou antecede uma decisão. "Mãe, o apartamento do Savassi." E ficou quieta de novo. Eu disse: "Eu sei." E ela disse: "Fui lá." A Priscila atendeu a porta. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os outros silêncios da nossa história. Foi o silêncio de uma ilusão que desaba, não com barulho, mas com um peso surdo que faz tudo tremer por dentro. "Você foi lá pessoalmente", eu disse. Ela disse: "Fui. Não sei por quê. Precisava ver com os meus olhos. Precisava que ele não pudesse dizer que era mentira. A Priscila tem 30 anos, mãe. E estava usando uma camiseta do Eduardo. Fiquei sem saber o que dizer que não parecesse eu tendo razão às custas da dor dela. Então, não disse nada com aquele tom. Disse apenas Isa, e era suficiente. Era 40 anos de amor concentrados num nome de 3 letras. Ela chorou muito naquela ligação. Eu deixei. Não tentei apressar. Não tentei consertar, não tentei dizer que ia ficar tudo bem antes de ser verdade. Às vezes, o que alguém precisa é que você fique do outro lado da linha enquanto eles choram, sem desligar, sem se desculpar, sem preencher o espaço com palavras desnecessárias. Quando o choro foi diminuindo, ela disse: "Mãe, aquele jantar, o que eu falei?" Eu disse: "A gente vai conversar sobre tudo, com calma, mas não hoje. Hoje, você só chora se precisar." A doutora Fernanda me atualizava por mensagem sobre os desdobramentos jurídicos. Eduardo havia sido notificado da ação judicial e havia contratado advogado. A existência do apartamento no Savassi e das transações financeiras havia sido levantada no processo,
criando uma situação complicada para ele, pois parte das transações envolvia desvio de recursos da empresa em que Isabela também era sócia minoritária. Isso abria caminho para ações adicionais que a doutora Fernanda estava estudando. Em março, Isabela entrou com pedido de divórcio. Eu soube por mensagem de texto. Uma quinta-feira de tarde, sentada na varanda do apartamento de Laura tomando um café com aquela vista do Tejo que vai ficando rosada quando o sol começa a se pôr. A mensagem dizia apenas, protocolei hoje, e mandou um emoji de coração. Pequeno, mas coração. Voltei para o Brasil em abril. Não voltei para a casa do Buritis, onde Eduardo ainda estava, até que a questão judicial fosse resolvida e Isabela pudesse reassumir o imóvel integralmente. Voltei para um apartamento pequeno que havia alugado no bairro Gutierrez, 2 quartos, quadragenta e 8 metros quadrados, 12º andar com vista para a Serra do Curral. Meu apartamento. Só meu. Com as minhas regras e os meus horários e meu avental de chita azul pendurado no gancho da cozinha e nenhum horário para cozinhar que não fosse o meu. Na primeira noite, fiz um arroz de forno com linguiça e queijo, que era o prato favorito de Marco Antônio. E comi sozinha na mesa da cozinha, ouvindo Elis Regina no celular apoiado no porta-guardanapo. E chorei um pouco. Não de tristeza. De algo mais complicado e mais bonito. Aquele choro de quando você percebe que voltou para si mesma depois de um caminho longo. O processo judicial demorou 11 meses. Eduardo tentou várias estratégias. Primeiro negar as evidências. Depois, argumentar que eram inadmissíveis. Depois tentar um acordo que a doutora Fernanda analisou e rejeitou por ser insatisfatório. Em novembro de 2021, chegamos a um acordo homologado pelo juiz. A casa do Buritis seria vendida e do valor da venda, R$ 185 mil seriam destinados a mim, reconhecendo minha contribuição financeira para a aquisição. Não eram os 420 mil que eu havia colocado, mas eram justos dentro do que o direito previa. Além disso, o acordo incluía o reconhecimento formal da minha contribuição e o pagamento de certos honorários. Eduardo pagou. Não com graça, mas pagou. A empresa de eventos está sendo investigada pela Receita Federal. Esse processo ainda corre. A Priscila soube por Rosinha, que ainda tinha contatos na vizinhança, havia terminado com Eduardo assim que ele deixou de ter recursos para manter aquele apartamento do Savassi. Isabela se mudou para um apartamento menor no bairro Anchieta, sozinha pela primeira vez na vida adulta. 36 metros quadrados. Ela me contou, numa ligação de novembro, que havia ficado 2 horas montando a estante de livros sozinha e que, quando terminou, havia se sentido mais orgulhosa de si mesma do que em muito tempo. Comecei a ir jantar na casa dela às quintas-feiras. Ela cozinhava mal, mas com entusiasmo. Fazia receitas do YouTube, às vezes dava certo, às vezes não, mas comíamos com prazer de qualquer jeito. Foi nessas quintas que a conversa que precisava acontecer aconteceu. Não de uma vez. Não em grandes confissões dramáticas, mas em pedaços, como as coisas verdadeiras acontecem, um fragmento aqui, uma admissão ali. Uma noite ela disse: eu acho que deixei ele me convencer de que você era o problema porque era mais fácil do que admitir que eu era infeliz. Fiquei quieta um momento. Então disse: Isabela, você tem 36 anos, a vida inteira pela frente, e a inteligência que eu vejo em você desde que você tinha 6 anos e resolveu aprender a ler antes da escola porque não quis esperar. Você não é o que aqueles 3 anos fizeram de você. Você é muito mais. Ela chorou. Eu também. Ficamos ali na pequena cozinha dela com a panela de macarrão no fogão e choramos um bom tempo. E foi um choro limpo, daquele tipo que deixa o ar mais respirável depois. Voltei a Lisboa em julho de 2022, dessa vez por escolha e com uma mala maior. Laura e Augusto me receberam como se eu nunca devesse ter ido embora. Fiquei por 2 meses, andei por Lisboa como se fosse minha. Aprendi a pegar o elétrico, descobri uma padaria na Rua do Arsenal que fazia o melhor pastel de nata do bairro e cuja dona, uma senhora portuguesa chamada Conceição, me adotou como cliente favorita. Foi em Lisboa que conheci Hélio. Hélio Drummond, 69 anos, viúvo há 5,
mineiro de Itabira que havia se aposentado como professor de literatura da UFMG e que Laura havia convenientemente convidado para um jantar sem me avisar previamente. Hélio era quieto, com aquele tipo de quietude que não é timidez, mas é contemplação. Tinha cabelos completamente brancos, óculos redondos e o hábito de ouvir as pessoas com uma atenção que eu havia esquecido que existia no mundo. Falamos durante 4 horas naquele jantar, enquanto Laura e Augusto foram discretamente para a sala assistir televisão. Não vou dizer que foi um romance de filme, porque não foi. Foi algo mais lento, mais honesto, mais próprio da nossa idade, que é uma idade em que a gente sabe o que quer e o que não quer, e não tem tempo nem energia para jogos. Voltamos a nos ver, primeiro em Lisboa, depois em Belo Horizonte quando ambos voltamos, em agosto, setembro, outubro. Em dezembro, ele me pediu para ir ao teatro. Em janeiro de 2023, pegamos um avião juntos para o Porto Seguro porque nenhum dos dois havia ido e sempre havíamos querido. Isabela conheceu o Hélio num domingo de almoço em março de 2023. Ele chegou com uma garrafa de vinho e um livro que havia lido e achado que ela ia gostar. Isabela ficou sem jeito por uns 20 minutos, aquele sem jeito de filho adulto que conhece o namorado da mãe. Mas depois os dois se pegaram falando sobre um autor que ambos gostavam e o almoço durou 3 horas. Hoje estou com 68 anos. Moro no apartamento do Gutierrez com a vista da Serra do Curral e meu avental de chita azul na cozinha. Às quintas, ainda janto com Isabela, que está fazendo terapia há 1 ano e que foi, segundo ela mesma, a melhor decisão que tomou na vida adulta. Ela namorou por alguns meses, terminou, está bem assim por hora. Conversamos diferente agora. Com mais cuidado, com mais honestidade, sem aquela camada de representação que havia se instalado entre nós nos anos do Eduardo. Hélio passa 3 ou 4 noites por semana no apartamento. Está escrevendo um livro sobre Drummond e pede às vezes que eu leia os capítulos que termina. E eu leio e dou opinião honesta que às vezes o agrada e às vezes não. E nos 2 casos ele me ouve com atenção, que é tudo que eu sempre pedi de qualquer pessoa. Rosinha veio visitar no mês passado, passou um fim de semana. Tomamos todas as refeições juntas, conversando sobre tudo e sobre nada, do jeito que mulheres de 60 anos sabem fazer melhor do que qualquer coisa. Ela está namorando um senhor chamado Geraldo, que tem horta em casa e que manda para ela pacotes de hortaliças toda semana, que ela aceita com fingida impaciência e alegria real. Há uma coisa que aprendi nessa história toda, não de uma vez, mas aos poucos, da maneira que as lições mais importantes chegam. Aprendi que dignidade não é o que os outros te concedem. É o que você se recusa a abrir mão, mesmo quando as circunstâncias pressionam, mesmo quando as pessoas que você ama parecem pedir que você encolha, mesmo quando a vida te coloca numa situação de escolha entre a paz falsa e o conflito real. Aprendi que amar alguém não significa nunca decepcioná-los, significa às vezes decepcioná-los com a verdade porque você acredita que eles são capazes de crescer com ela. Aprendi que recomeçar não tem limite de idade. Que a jabuticabeira que você planta aos 66 anos vai dar fruto que você vai comer. Que uma irmã pode voltar de 20 anos de distância com a mesma voz de sempre. Que um amor novo aos 67 não é menos amor. É talvez mais honesto, porque vem sem as ilusões que a juventude traz consigo. Aprendi que um jantar humilhante pode ser o início de uma virada, se você tiver dentro de você a decisão de não ficar onde não é respeitada. Na semana passada, fui com Isabela visitar o túmulo de Marco Antônio. Era uma manhã fresca, cheirando a grama molhada e flores frescas que uma senhorinha havia deixado num túmulo próximo. Isabela colocou um ramo de girassóis, que era a flor favorita do pai. Ficamos em silêncio um tempo, cada uma com seus pensamentos. Esse silêncio de cemitério que não é triste, é apenas quieto. Então, Isabela pegou minha mão e disse: "Mãe, me desculpa." E eu olhei para ela, essa mulher que eu trouxe ao mundo e que estava me olhando com os olhos do pai que ela perdeu, e disse: "Você já foi desculpada faz tempo. Estava só esperando você chegar." Ela encostou a cabeça no meu ombro, ali em pé, diante do túmulo do pai, como uma menina,
como a menina de 8 anos com os dentes faltando que segurava uma boneca no Natal. Fiquei com o cheiro de girassol no ar, a grama molhada sob os pés, o sol fraco de manhã aquecendo as costas, e pensei que minha mãe, Dona Eunice, se pudesse ver aquela cena, ia sorrir. Ia dizer que valeu a pena. Ia dizer exatamente o que eu sabia no fundo de tudo. Que dignidade, quando você não abre mão dela, volta para você. Às vezes demora, às vezes dói muito no caminho, mas volta. Essa é a história que eu tinha para contar. E se alguma parte dela tocou o que você carrega por dentro, se em algum momento você se viu nessa jornada ou reconheceu alguém que ama, eu quero saber. Deixa um comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo. Do Brasil, de Portugal, de onde quer que você esteja. Se conhece alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, para reconstruir, para se recusar a ser pequena, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que são verdadeiras no que importa, que ensinam, que lembram você de quem você realmente é. Um abraço forte, de coração. E lembra, você é muito mais forte do que imagina.